Amém. Bom dia, irmãos, a paz do Senhor a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer a Deus aí pela oportunidade de estar aqui lecionando mais uma lição na Escola Dominical. A lição dessa vez é a lição número 9, trata do avivamento pentecostal no Brasil. Essa lição é uma lição muito preciosa, né, para todos nós que fazemos parte, né, da igreja avivada, a igreja pentecostal, que crê, né, que o Espírito Santo ele não é limitado pela atividade humana, mas sempre submetido, claro, às Escrituras Sagradas, né? E esse tema, essa lição, né, toda a lição, né, para esse trimestre é uma lição muito importante, né, para todos nós que valorizamos, né, a atividade do Espírito Santo no corpo da igreja. Sempre, durante todas as lições, é lembrado que o Espírito Santo, nós aceitamos a Jesus, né? Por meio do convencimento do Espírito Santo, pois é o Espírito Santo quem nos convence e quem convence ao homem do pecado, mas também o Espírito Santo ele dá dons, né, à igreja com o objetivo muito claro de edificá-la, bem como também de glorificar a Cristo. Então, os dons dados pelo Espírito Santo, eles não são dons para fazer com que o homem apareça, para que o homem cresça, né? J. Packer, em um dos seus livros chamado O Poder de Deus, ele deixa claro que o Espírito Santo é um holofote que aponta para Cristo. Tá? Então, o objetivo do Espírito Santo não é fazer com que o homem cresça, com que os homens passem a tentar se tornar poderosos por meio do Espírito Santo, mas o objetivo principal é que o holofote do Espírito Santo é glorificar a Cristo e edificar a sua igreja. Então, são dois objetivos muito interessantes que vocês vêm vendo sendo tratado aí durante todas as lições, durante toda a lição, né? É sempre o objetivo principal. Se você buscar fazer um resumo, né, das lições desde o início até agora, né, até a 9ª lição, você percebe que o Espírito Santo não tem um objetivo principal a não ser glorificar a Cristo e edificar a igreja. E a lição hoje, número 9, ela vai dar ênfase, né, também tanto à glória do Senhor, mas também, principalmente nessa lição, a edificar a igreja, né? O Espírito Santo ele é o maior edificador da igreja. O objetivo principal do Espírito Santo é que a obra do Senhor ela seja espalhada por toda a terra e ele convencendo o homem do pecado. Tanto é que Jesus diz apenas que pregue o evangelho a toda criatura, né? Ele não pede para que nós venhamos a convencer. Ele diz que o meio que o Espírito Santo convence é através da pregação da palavra. Então cabe ao homem pregar a palavra e deixar que o Espírito Santo convença. E a lição de hoje, né, o avivamento pentecostal no Brasil, a gente pode fazer uma ótima relação com o texto que está escrito hoje, que é Atos capítulo 19, versículo 1 até o versículo 7. Então, quem tiver em casa, né, a leitura da sala vai ser a leitura de Atos capítulo 19, versículo 1 até o versículo 7. E a gente vai ver que o mesmo que se aplicou a Atos se aplica à igreja de hoje, porque o Espírito Santo que atuava antes é o mesmo que atua hoje. Temos alguns irmãos na fé, tá? Que são alguns irmãos que fazem parte das igrejas mais históricas. Eles creem, alguns irmãos, né? Não são todos, claro, no cessacionismo, né? O cessacionismo seria, alguns entendem que a manifestação do Espírito Santo deu-se até a igreja primitiva e que o objetivo era edificar a igreja naquele momento e depois disso os dons do Espírito Santo não mais se manifestam, né, na igreja, a não ser de forma muito pontual. Mas aí não é o que nós, das igrejas pentecostais, cremos, né? Nós cremos que o poder do Espírito Santo é um poder que atuou ontem, atua hoje e continuará a atuar sempre. Até porque não há respaldo bíblico nenhum, com todo respeito aos irmãos que creem no cessacionismo, né? Mas não há nenhum tipo de argumentação, né, forte dentro da Bíblia que fundamente que o poder do Espírito Santo ele se encerrou e foi somente para a igreja primitiva. Não há nenhum posicionamento, pelo contrário, quando a gente começa a ler, né, o livro de Atos, e tem um autor pentecostal que eu recomendo bastante aos irmãos, é Robert Menzies, né? Ele, em um dos seus livros sobre o pentecostalismo, né, ele deixa bem claro que a igreja pentecostal, o Pentecostes, né, na igreja, ela continua acontecendo. Que a leitura de Lucas, tanto o livro de Lucas, né, o Evangelho de Lucas, quanto o livro de Atos,
E muitos irmãos da igreja histórica, eles creem que o livro de Atos é apenas um livro meramente histórico, né? E a gente não vê assim, tá? Nós que somos pentecostais, nós cremos que o livro de Lucas, bem como também o livro de Atos, não é apenas um livro histórico, é também um livro histórico, mas também o objetivo de Lucas é que você pode extrair do livro de Lucas teologia, né? E um dos objetivos de Lucas, se você fizer a comparação entre Lucas e Atos, é falar do poder do Espírito Santo, a pneumatologia, né, que é a ciência que vai estudar o Espírito Santo, o mover do Espírito Santo. Então, quando você começa a perceber que Lucas e no livro de Atos, mais precisamente, né, se você fizer uma comparação entre os dois livros, Lucas está querendo também, né, ensinar à igreja alguma coisa, tá? A partir do momento em que ele começa a traçar, né, o poder do Espírito Santo, o batismo com o Espírito, a conversão, em seguida o batismo com o Espírito Santo, falar em línguas estranhas. Então você começa a perceber, né, dentro de todo o livro, né, de Atos, bem como também de Lucas, que há também teologia, né? Muitas apenas das igrejas mais históricas, elas creem que só se extrai teologia dos livros de Paulo, né? E não é assim que nós vemos. Então, quando você pegar livros de Robert Menzies, principalmente, né, que é um dos autores pentecostais mais conhecidos, Stanley Horton também, eles vão traçar, né, essa linha não só histórica do livro de Atos, mas também uma linha teológica. Ou seja, é possível e nós devemos extrair teologia daqui. Ou seja, o maior estudo pneumatológico, você vai perceber que vão ser extraídos dos livros de Lucas e Atos. Alguns irmãos históricos, das igrejas históricas, né, dizem, não, o livro de Atos era só para retratar o que aconteceu na igreja antiga, mas sem aquela necessidade de repetição daquilo que aconteceu. Na verdade, não, isso aqui é um livro histórico e também teológico, e que diz que o poder do Espírito Santo que atuou naquela época continuará a atuar hoje da mesma maneira. E essa leitura de hoje, de Atos, capítulo 19, versículo 1 ao 7, vai tratar justamente disso. Vamos ler comigo? E aí os irmãos, depois, a gente vai extraindo, né, ponto a ponto das lições de hoje. E sucedeu que enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso. E achando ali alguns discípulos, disse-lhes, recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe, nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então, em que sois batizados então? E eles disseram, no batismo de João. Mas Paulo disse, certamente João batizou com um batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. E estes eram, ao todo, uns 12 homens. Amém. Irmão, você percebe na própria leitura, né, que não é a primeira vez que Lucas, no livro de Atos, ele trata do poder do Espírito Santo. Se a gente voltar um pouquinho em Atos capítulo 2, que é uma das passagens mais conhecidas, né, principalmente por nós pentecostais, você percebe o mesmo modus, né, entre aspas, né, o mesmo modus operandi, né, do Espírito Santo, onde os irmãos receberam a promessa e eles esperavam o batismo com o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo, nós das igrejas pentecostais, cremos que o batismo com o Espírito Santo é uma experiência posterior à conversão. Não que a conversão não tenha participação do Espírito Santo, como alguns irmãos históricos nos julgam, né? A gente crê que o Espírito Santo nos convence do pecado, a gente crê que Deus, em Cristo Jesus, nos converte por meio do Espírito Santo, mas nós cremos em uma outra experiência posterior à conversão, chamada batismo com o Espírito Santo. E a evidência inicial do batismo com o Espírito Santo, para nós das igrejas pentecostais, é o falar em línguas. Mas quem pensa diferente não é irmão em Cristo? Pelo contrário, isso aqui é o que nós dizemos que são ensinos que não fazem com que nós julguemos um ou outro, né? Somos todos irmãos na fé. Há diferenças, inclusive no meio pentecostal. Alguns creem que o batismo com o Espírito Santo não vem com a evidência, não é o falar em línguas, mas nós cremos que a evidência do batismo com o Espírito Santo é o falar em línguas, é a evidência inicial.
E você percebe, né, que essa evidência inicial é para quê? Né? É uma promessa. Você vai perceber que os apóstolos eles só pregaram após receber o batismo com o Espírito Santo. Tá? Então, é uma promessa. E Robert Menzies, né, um dos seus livros, O Poder do Espírito Santo, ele deixa claro que, olha, o poder do Espírito Santo, ele capacita o homem para testemunhar de Cristo. Então, hoje nós devemos buscar, né, o batismo com o Espírito Santo, porque nós cremos que ele vai nos dar capacitação para pregar o Evangelho. Tá? E é assim que nós vamos edificando o corpo de Cristo. Né? Então, aqui na lição, no ponto 1 da lição, você vai ver que ele vai traçar uma parte mais histórica, né, traçando um pouquinho o histórico de Atos, e depois ele vai trazer uma história, né, dos fundadores da Assembleia de Deus, Grunaving, né? E ele diz que os irmãos vieram para cá, e quando vieram, capacitados pelo Espírito Santo, eles começaram a pregar sobre o batismo com o Espírito Santo. E quando eles chegaram aqui, né, as igrejas pentecostais, eles que trouxeram, né, esses novos ensinos, e na época as igrejas históricas que aqui estavam não concordavam com esse tipo de ensino. Inclusive uma senhora, cujo nome tem na própria lição, ela orou a Deus, né, perguntando se aquela doutrina seria uma doutrina correta. Enquanto ela orava, ela foi batizada com o Espírito Santo. E depois os irmãos das igrejas históricas que não concordavam com esse ensino principalmente, teve uma reunião na igreja com outros irmãos e disseram que quem cria nesse tipo de ensino não poderia mais permanecer na igreja. E nessa reunião mesmo, 9 irmãos, né, saíram dessas igrejas históricas e foram para a igreja pentecostal. Né? E o interessante é a gente perceber que houve uma cisão nesse momento e depois uma perseguição. Os irmãos pentecostais sofreram, se você pegar livros, né, que tratem da história do pentecostalismo no Brasil especificamente, nós pentecostais, né, mais especificamente, fomos perseguidos não só pelos católicos, né, mas fomos perseguidos também por irmãos das igrejas históricas, né, que acabaram nos perseguindo porque não concordavam com esse ensino. E o interessante é que os evangélicos no Brasil, eles sempre sofreram perseguição, né? Se você for olhar historicamente, em 1824, quando o Brasil se tornou oficialmente um Estado católico, Dom Pedro, né, após a independência do Brasil, e ao outorgar a primeira Constituição, ele coloca o catolicismo como uma religião oficial. E você percebe que, historicamente, no Brasil, a gente não usa cruz, né? E aí você olha para as igrejas norte-americanas, as igrejas europeias, a luterana principalmente, né? Você percebe cruz, né? Não tem o Cristo morto na cruz, mas usa muita cruz, né? E a gente pergunta por que as igrejas brasileiras, né, evangélicas não usam a cruz, e as igrejas, né, lá fora, evangélicas usam. Historicamente, em 1824, Dom Pedro proibiu as igrejas evangélicas de usarem a cruz, né? E eles diziam que é para não confundir as pessoas, para não entrarem nas igrejas achando que era igreja católica e lá serem convencidos, né, do evangelho. Então, naquela época já, Dom Pedro, ele já proibia que as igrejas evangélicas não usassem o crucifixo, né, como símbolo, para não confundirem as pessoas. E a partir de então, as igrejas evangélicas, elas não usam, né, a cruz, e não usam simplesmente por isso, né? Caiu no costume, na cultura, na tradição não se usar, mas é porque, historicamente, nós já éramos proibidos, porque o Estado não era um Estado como é hoje, o Estado laico, era o Estado católico. E havia essa perseguição aos católicos em si. E é interessante essa informação, acho que eu li no livro de História do Cristianismo, né? É um livro de Evans, bem interessante, ele trata, né, dessa história inicial. E a gente vê agora os pentecostais, além de serem perseguidos pelos católicos, ainda seriam perseguidos por próprios irmãos na fé, né? Porque não concordavam com determinados ensinos. Graças a Deus, hoje, essas divergências elas não saem do campo teológico e nós consideramos ainda, e nos consideramos, né, mutuamente irmãos na fé, com apenas algumas divergências com relação a esses pontos aqui. E aí os irmãos Ving, né, vieram ao Brasil, trouxeram esse ensino e o impressionante é o quanto a igreja evoluiu. O ensino, se você perceber, até a lição cita lá na conclusão, que os irmãos pentecostais aqui no Brasil são a maioria. Nós temos uma porcentagem ainda, não
majoritária de evangélicos no Brasil, mas dentre a porcentagem dos evangélicos, os pentecostais são a maioria. Então, nós acreditamos nesse avivamento, né, que o Espírito Santo vem produzindo. E, claro, que é um avivamento que tem que ser um avivamento crítico, né? Não é um avivamento a ser feito, né, de toda maneira. Até porque o avivamento em si, o avivamento mais especificamente, é um avivamento que precisa ser traçado mediante as evidências do fruto do Espírito Santo. Não adianta dizer, olha, a igreja é avivada porque a igreja está crescendo. O crescimento quantitativo em nada, né, simboliza diretamente no quantitativo, né, na qualidade. Então, o quantitativo não está ligado à qualidade. Então, a maior evidência do Espírito Santo, do mover do Espírito Santo na igreja do povo de Deus, é justamente a mudança de vida. E é isso que a gente vem percebendo, e é isso que a gente veio percebendo historicamente. Se você perceber a história, né, das Assembleias de Deus, na chegada, né, dos missionários aqui, né, o crescimento se deu de forma rápida, né, de forma teológica, de forma bíblica e de forma teocêntrica, né, ou seja, de forma cristocêntrica. Ou seja, o Espírito Santo batiza, mas aponta para Cristo. O Espírito Santo cura, mas ele aponta para Cristo. O Espírito Santo salva, mas lembrando da obra de Cristo. Né? Então, percebe que o Espírito Santo, sendo Deus, convence o homem do pecado e é um instrumento, né, de Deus para que nós possamos estar hoje aqui, para que você possa, irmão, também estar aí do outro lado, acompanhando e vendo o crescimento exponencial. Então, a partir do momento em que o apóstolo Paulo, ele aqui pergunta aos irmãos, recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe, nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. E aí Paulo vai falar, então em que vós sois batizados, né? Aí ele diz, nós fomos batizados pelo batismo de João. E ele fala, mas certamente João batizou com o batismo do arrependimento. Aqui Paulo ele fala claramente, olha, existe, né, um batismo com o Espírito Santo por meio da conversão do homem, sim. Mas em seguida ele diz, olha, mas haverá uma outra experiência posterior, né, ao batismo do arrependimento, né? O arrependimento que o Espírito Santo é que nos faz estar arrependidos do pecado, porque por nós nunca nos arrependeríamos, né? É o Espírito Santo quem nos convenceu, porque alguém pregou o Evangelho para a gente. Mas em seguida ele fala, não, mas também haverá outra experiência, né? E ele fala, dizendo ao povo que cresce que após ele havia de vir, isto é, Jesus Cristo, e aos que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhe as mãos, veio sobre ele o Espírito Santo e falavam línguas e profetizavam. Então aqui vocês percebem, irmãos, que há uma experiência posterior à conversão. E, irmão, o apóstolo Paulo, ao impor as mãos, viram que os irmãos foram batizados e começavam a falar em línguas, né, estranhas e passaram a profetizar. Então veja que aqui o mover do Espírito Santo, assim como aconteceu lá no passado, você percebe no início da lição, aconteceu aqui no Brasil também. Então o Espírito Santo é o mesmo ontem, hoje e sempre. Então os irmãos aqui em 1910, quando vieram para cá, a gente percebe que o agir e o mover do Espírito Santo foi o mesmo. Então experiências do Espírito Santo, os avivamentos, por exemplo, da Rua Azusa, se deram dessa maneira. E a gente percebe que quando o Evangelho é pregado em mais sua pureza, em mais sua simplicidade, sem adição, né, de regras humanas, sem o Evangelho puro e simples, ele produz o avivamento. A gente passou recentemente por uma experiência nos Estados Unidos, né, em Osborne, uma faculdade onde foram 12 dias ininterruptos de culto, onde jovens louvavam a Deus numa pregação simples, uma pregação pura. E é assim que o Espírito Santo convence, é através da pregação da palavra de Deus. E foi assim que aconteceu com os missionários quando vieram aqui no início da história, né, das igrejas pentecostais no Brasil. Uma irmã orou, né, para saber se o ensino era bíblico e de repente ela começou a falar em línguas.
E os irmãos, depois que procuraram, né, as igrejas pentecostais, foram batizados com o Espírito Santo e tiveram ousadia, foram capacitados para pregar o Evangelho. E você percebe que a igreja começou lá no Pará e depois foi se disseminando, né, por todo o Brasil. E hoje nós mandamos missionários para o mundo inteiro, mas isso por mérito do Espírito Santo, não por mérito do homem, que ao homem não há mérito algum. O homem apenas é utilizado como instrumento, e aí foi um instrumento que já foi, né, capacitado por meio do Espírito Santo. Não é à toa que o apóstolo Paulo em Romanos 11, ou Romanos 8, ele fala, porque por ele, para ele, são todas as coisas. É tudo por ele, né? E a gente percebe aqui. E aqui, aos irmãos profetizarem, batismo com o Espírito Santo, falando línguas estranhas, percebe que após isso tudo, os irmãos então passam a pregar o Evangelho. Percebe que não há como se ter batismo com o Espírito Santo verdadeiro, né, se não há obras que identifiquem que você de fato está convertido, e também se não há no seu coração um prazer pelo evangelismo. Eu não estou dizendo evangelismo apenas no sentido de você se tornar um missionário e viajar pelo mundo, né, que isso aí é um chamado de Deus, mas a vontade de falar de Cristo, de ser capacitado para testemunhar do amor de Cristo. E quem é batizado com o Espírito Santo sente essa necessidade, a mesma felicidade que você tem em estar com Cristo, você quer que o próximo tenha. E aí você vai pregando o Evangelho, vai sendo capacitado pelo Espírito Santo para pregar o Evangelho. O Espírito Santo lhe dará totalmente ou completamente estratégias para que você possa pregar o Evangelho a toda criatura. Tá? Se a gente pegar, e aí vamos falar do modus operandi, né, do Espírito Santo, em Atos capítulo 1, 2, né? A gente vai voltar um pouquinho, os irmãos quiserem acompanhar em casa. Atos no capítulo 2, primeiro, né? Ele fala no capítulo 2, e cumprindo-se o dia de Pentecostes, capítulo 2, versículo 1, estavam todos concordantemente no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. Irmãos, um ponto importante nesse capítulo 2, versículo 1 e 2, é que o Espírito Santo, ele sopra onde quer, da maneira que ele quer. Teologicamente é muito complexo, né, que algumas igrejas, conhecidas por igrejas históricas, que teologicamente são igrejas muito organizadas, né, mas tem sistemas teológicos muito complexos e que muitas vezes buscam encaixotar o modo de atuação do Espírito Santo. Eles tentam traçar regras, né, para o Espírito Santo, e tudo aquilo que para eles foge um pouco do que eles sistematizaram como sendo o modo de atuação do Espírito Santo, eles creem que aquilo já não é, né, algo bíblico. E a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque o Espírito Santo, ele sopra onde quer, da maneira que quer, e o modo de atuação dele não está restrito às convicções humanas. Então o Espírito Santo, ele vai manifestar-se sim. Claro que toda experiência que o Espírito Santo nos proporciona deve estar condicionada às Escrituras. Claro, isso aí, não estou dizendo que a experiência se sobrepõe às Escrituras de modo algum. Pelo contrário, as Escrituras sempre estarão no topo, e as experiências que o Espírito Santo nos proporciona sempre estarão submetidas às Escrituras. Mas temos que lembrar que as Escrituras sagradas, elas também nos dizem que o modo de atuar do Espírito Santo, o modo como o Espírito Santo atua, ele não está encaixotado, né, nos sistemas teológicos complexos humanos. Então, a gente não mover de Deus, o modo como Deus age, nem eu nem você muitas vezes vamos entender. E quando o Espírito Santo toma muitas vezes um irmão em profecia, ou toma um irmão com o dom da cura, e toma um irmão com o mover do Espírito Santo falando em outras línguas, em línguas estranhas, né, nós não podemos muitas vezes questionar, ou não podemos atribuir ao inimigo, como muitos falam, isso é meninice, a obra do Espírito Santo, que a gente tem que ter cuidado.
Então a gente deve pedir a Deus discernimento, né, para quando a gente vir uma manifestação do Espírito Santo, discernir, ter o dom do discernimento, mas não podemos de antemão já julgar e dizer que aquela obra não é uma obra do Espírito Santo. E aqui em Atos capítulo 2 ele diz, olha, os irmãos estavam todos reunidos, a eclesia, né, começa aqui, todos reunidos, esperando a promessa. E que promessa é essa? A promessa lá de Joel. E eles sabiam, e os irmãos apóstolos esperavam a promessa de Deus, de Jesus Cristo, dizendo que quando subisse deixaria um consolador que iria, né, convencer o homem do pecado, mas eles também esperavam a promessa de serem batizados para depois eles começarem a pregar o Evangelho de Deus. Então aí no versículo 3 ele diz, e foram vistas por eles línguas repartidas como a de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Percebe a autoridade do Espírito Santo como Deus? O Espírito Santo é Deus, há uma soberania, né? E aqui eles, olha, o Espírito Santo concedeu a eles, né, falar em línguas da maneira, né, conforme o Espírito lhes concedia. Então a gente não tem como, muitas vezes, julgar o mover do Espírito Santo por experiências que ocorrem em igrejas, e a gente vai dizer, não, isso aí não se encaixa em sistemas teológicos complexos. Não, mas isso aí tem que se encaixar na Bíblia. E se a Bíblia diz que o Espírito Santo, o modo de agir, se é para glorificar a Cristo, se é para edificar o corpo de Cristo, então é do Espírito Santo de Deus. E aí, falar em línguas estranhas é o capacitar para missões, né? Para falar em outras línguas, ou então as línguas, né, a glossolalia que chamam, né? Que é as línguas estranhas mesmo, de fato, que tem argumento bíblico, tem posicionamento bíblico também, em 2 Coríntios, e a gente vê o modo como o Espírito Santo ele age. E veja aqui no versículo 5, 6, né? Que os homens ficam confusos, os que estão de fora. E dizem que estavam embriagados, né? Estão embriagados, e é hoje assim o julgamento que se faz também dos irmãos que são ou estão falando em línguas estranhas. Mas o avivamento pentecostal no Brasil, ele é importante, ele é visto. O crescimento dos evangélicos no Brasil é alto, e a porcentagem da conversão do Espírito Santo nas igrejas pentecostais ela é maior. Há um avivamento real acontecendo no Brasil. Tá? Agora, eu não tomo o avivamento real como um avivamento simplesmente quantitativo. Tá? É necessário entender que o Espírito Santo está agindo e continua sendo responsável pelo crescimento da igreja, pela edificação da igreja. Então, o que vamos ver de fato sobre o avivamento nas igrejas pentecostais, literalmente, irmãos, é se essa conversão, se esse avivamento é verdadeiro. Tá? Porque o crescimento quantitativo, ele não diz absolutamente nada. Porque se eu não vir obras do Espírito Santo em tua vida, como pode? Daqui a alguns anos, nós evangélicos seremos maioria no Brasil. E se formos maioria no Brasil, o Brasil precisa mudar. Tá? O Brasil precisa ser impactado por esse avivamento. Tá? É incompreensível, né? Em um local onde tem a maioria evangélica e que não haja nenhum tipo de mudança comportamental. Então, literalmente, quando, né, o Brasil estiver com maioria evangélica, o verdadeiro avivamento vai diminuir os acidentes de trânsito por embriaguez ao volante, vai diminuir a corrupção, vai diminuir os jeitinhos que se dá no meio do mundo, né? Porque crente não dá jeitinho, crente segue, né, o que diz a Bíblia. O número de adultério vai diminuir, tá? O número de divórcios vai diminuir, tá? Então, o avivamento produzido pelo Espírito Santo, ele vai se refletir na vida e vai impactar literalmente no povo, no meio do povo de Deus. Lá no início, em 1910, quando os missionários chegaram no Brasil, houve um impacto social. É inconcebível, né?
que um avivamento seja traçado simplesmente pelo aumento quantitativo. Não tem como. Porque a igreja brasileira está avivada, porque hoje nós somos maioria. Não confunda crescimento quantitativo com avivamento. O avivamento provoca também a mudança de vida. Lá na frente é que nós vamos ver se esse boom, né, de evangélicos no Brasil é um boom proveniente, né, de um avivamento produzido pelo Espírito Santo ou pelo neopentecostalismo que promete, né, um Deus mais que um gênio da lâmpada. E as pessoas procuram mais um Deus que pode dar do que aquilo pelo que Deus é. Então, temos que ter cuidado com a proposta de atração que estão fazendo hoje do Evangelho. As igrejas neopentecostais, né, que todos os irmãos sabem quais são, elas são responsáveis por um bom aumento de quantidade de evangélicos no Brasil. Mas são igrejas que não buscam, né, a edificação do corpo de Cristo. São igrejas que são voltadas totalmente para a teologia da prosperidade, que estimulam a ganância, estimulam o materialismo, né? Então não há possibilidade disso. Então, como uma igreja se diz avivada se a gente não ajuda os mais necessitados? Como uma igreja se diz avivada se, por exemplo, nos Estados Unidos, que a maioria é evangélica, por exemplo, nos Estados Unidos, e a quantidade de divórcios nos Estados Unidos é gigante? Então você começa a perceber que o avivamento puro, como aconteceu aqui no início dos irmãos pentecostais, quando vieram ao Brasil, o avivamento puro, ele produz mudança de vida. Ele produz mudança de vida. Tem um irmão chamado Leonard Ravenhill, né, em o seu livro, é bem fininho, chamado O Avivamento. Ele diz, olha, o avivamento verdadeiro, ele é provado por Deus. Porque existem 3 pessoas, entre aspas, né? Existem 3 personalidades. Uma, a que os outros pensam que você é. Segundo, a que você acha que você é. E terceiro, a que Deus sabe o que você é. Tá? Então, o verdadeiro avivamento, ele está sendo monitorado por Deus. Não adianta seguir somente regras humanas, porque você pode estar enganando os outros. E aí você vai estar passando a imagem para os outros daquilo que você pensa que você é. E aquilo que você pensa que você é, as pessoas vão pensar que você é. Mas existe um fiscal que não dorme, que vai fiscalizar o verdadeiro avivamento, que é Deus. Somente 3. Aquilo que você acha que você é, aquilo que os outros pensam que você é e aquilo que Deus sabe o que você é. Tá? Então essa palavra para mim foi impactante, né, quando eu li esse livro fininho de Leonard Ravenhill, porque o avivamento produz isso, produz mudança. E que nós possamos ter essa certeza, possamos ter essa convicção, que os irmãos que estão lá fora são irmãos que precisam escutar a palavra de Deus, que oremos para que nós possamos ser capacitados pelo Espírito Santo para pregar o Evangelho a toda criatura. Tá? E essa capacitação vem com o batismo com o Espírito Santo, que é uma experiência posterior à conversão, não é? Deixando claro. E a evidência inicial que nós cremos é com falar em línguas estranhas. Tá, irmãos? Então, que nós possamos orar a Deus por esse verdadeiro avivamento, que o avivamento venha impactar, assim como impactou lá na igreja primitiva, assim como as experiências de avivamento que aconteceram aqui no Brasil, com os fundadores da Assembleia de Deus, assim como aquele que ocorreu na Rua Azusa, nos Estados Unidos, assim como aquele que ocorreu agora em 2023, né? E aí nós precisamos orar para que o Espírito Santo continue a manifestar o seu poder na igreja hoje, porque aquele que atuou ontem, atua hoje e continuará a atuar para todo sempre, né? Que o nome de Cristo possa ser glorificado na minha e na tua vida, né? Pelos séculos dos séculos, amém. Que o Espírito Santo de Deus possa nos abençoar e que tenhamos aí uma semana próspera espiritualmente
e que Deus venha pôr a sua mão sobre nós, nos protegendo, nos guiando, nos dando conhecimento e sede pela sua palavra. Então, irmãos, que Deus abençoe a todos, a paz do Senhor e até a próxima lição. Amém.